Harry Potter encantou milhões de corações com seu mundo mágico cheio de emoção. Um universo onde amizade, coragem e personagens inesquecíveis deixaram marcas eternas na memória de gerações inteiras. Mas, por trás dos holofotes de Hogwarts, muitos dos talentos que deram vida a essa história também enfrentaram batalhas tristes e, infelizmente, partiram cedo demais, deixando saudades e legados profundos. Hoje, vamos prestar uma homenagem às estrelas lendárias que tornaram o sonho bruxo eterno para fãs do mundo todo. Então já deixa o seu like, se inscreve no canal e vem com a gente nessa jornada emocionante. Alan Sidney Patrick Rickman nasceu em 21 de fevereiro de 1946, em Acton, Londres. Quando tinha 55 anos, assumiu o papel de Severo Snape em Harry Potter, um personagem que inicialmente parecia frio e cruel, mas que acabou se revelando um homem com o coração partido e um amor incondicional. Por 10 anos, Rickman deu vida ao professor Snape em todos os 8 filmes da saga, transformando-o em um símbolo de sacrifício e lealdade. Mas, para interpretar tanta dor e profundidade, ele também carregava suas próprias feridas. Aos 8 anos, Alan perdeu o pai para o câncer. Sua mãe criou sozinha 4 filhos em meio à pobreza, mudando-se para uma moradia popular perto de uma prisão. Essa infância difícil moldou o olhar intenso e a voz marcante que o mundo jamais esqueceu. Durante seus últimos anos, Rickman nunca revelou publicamente sua doença. Em 2005, começou discretamente o tratamento contra um câncer de próstata e em 2015, após um leve AVC, descobriu um câncer pancreático terminal. Mesmo assim, ele seguiu firme, atuando até o fim em filmes como Eye in the Sky e Alice através do espelho. Em 14 de janeiro de 2016, Alan faleceu em Londres, um mês antes de completar 70 anos. Suas cinzas foram entregues à esposa secreta, Rima Horton, seu amor desde os 19 anos, um relacionamento que durou mais de meio século. Seu patrimônio era estimado em cerca de 16 milhões de dólares. Já Maggie Smith nasceu em 28 de dezembro de 1934, em Essex, e é considerada uma das maiores lendas do teatro e cinema britânico. Aos 67 anos, foi escolhida para viver a professora Minerva McGonagall, em Harry Potter e a Pedra Filosofal. Com o cabelo preso, olhar firme e uma voz imponente, ela interpretou a vice-diretora de Hogwarts e chefe da Grifinória com perfeição. Uma mulher rígida por fora, mas de coração nobre e justo. Aos 16 anos, Meg largou os estudos para seguir o sonho de ser atriz. Sua determinação a transformou em um ícone do teatro britânico. Ao lado de nomes como Judy Dent e Helen Mirren, em 1988, foi diagnosticada com doença de Graves e precisou passar por cirurgias. Em 2007, enfrentou e venceu um câncer de mama. Após a morte do marido, o dramaturgo Beverly Cross, em 1998, passou a viver sozinha. No dia 27 de setembro de 2024, Meg faleceu aos 89 anos, em Londres, cercada pela família. Anthony Robert Macmillan, conhecido como Robbie Coltrane, nasceu em 30 de março de 1950, na Escócia. Aos 51 anos, assumiu o papel de Rubel Hagrid, o guardião das chaves e dos terrenos de Hogwarts. Com seu visual selvagem, olhos gentis e um coração gigante, Hagrid virou símbolo de infância para milhões de fãs. Mas por trás do sorriso caloroso, Robbie enfrentava lutas internas. Durante anos ele travou uma batalha contra o alcoolismo, o que acabou afetando seus relacionamentos e sua saúde. Seu casamento com Rona Gemmell terminou após 4 anos, embora continuassem amigos por causa dos filhos. A saúde de Coltrane piorou com o tempo. A obesidade, o diabetes tipo 2 e uma artrite crônica o deixaram preso a uma cadeira de rodas. Em 14 de outubro de 2022, Robbie faleceu aos 72 anos, vítima de falência múltipla de órgãos após uma série de complicações. Michael Gambon nasceu em 19 de outubro de 1940, em Dublin, na Irlanda. Ele assumiu o papel de Dumbledore a partir do 3º filme, após a morte de Richard Harris. Com sua voz suave e presença majestosa, ele deu ao personagem uma combinação perfeita de sabedoria e humanidade. Foi um dos maiores atores britânicos, indicado pelo próprio Laurence Olivier para o Teatro Nacional. Em 2015, anunciou sua aposentadoria dos palcos por não conseguir mais memorizar textos. Nos últimos anos, sua saúde se deteriorou.
Em setembro de 2023, Michael faleceu aos 82 anos, vítima de pneumonia. Richard St. John Harris nasceu em 1º de outubro de 1930, na Irlanda. Ele foi o primeiro a interpretar Alvo Dumbledore nos 2 primeiros filmes da saga. Conhecido por seu talento e também por seu estilo de vida rebelde, Harris era o típico galã irlandês, encantador, intenso e amante da boêmia. Nos anos 60 e 70, foi banido de vários bares de Londres por brigas e bebedeiras. Ele mesmo dizia: "Não sou viciado em álcool, sou viciado em sobreviver a ele." Casado com a atriz Elizabeth Rees-Williams, teve 3 filhos, incluindo Jared Harris, estrela da série Chernobyl. Logo após terminar as filmagens do 2º filme de Harry Potter, foi diagnosticado com linfoma de Hodgkin. Poucas semanas depois, faleceu em 25 de outubro de 2002, aos 72 anos. Sua partida deixou um vazio imenso entre os fãs e marcou o início de uma nova era para o papel de Dumbledore. Richard Thomas Griffiths nasceu em 31 de julho de 1947, em Northshire, na Inglaterra. O ator ficou mundialmente conhecido por interpretar o rabugento e anti-magia tio Walter Dursley na saga Harry Potter. Quando começou a filmar o primeiro longa, em 2001, ele tinha 54 anos. Seu humor sarcástico e presença marcante transformaram o personagem em um dos vilões mais queridos e detestados da franquia. Mas por trás da carreira de sucesso e do sorriso constante, havia uma vida repleta de desafios desde a infância. Aos 8 anos, Richard sofreu uma falha na glândula pituitária e precisou passar por um tratamento de radiação que desacelerou seu metabolismo para sempre. Isso fez com que ele enfrentasse a obesidade durante toda a vida. Mesmo assim, se tornou um ator celebrado tanto no teatro quanto no cinema, embora muitas vezes fosse escalado para papéis cômicos que exploravam seu físico. Em 28 de março de 2013, Richard faleceu aos 65 anos após complicações de uma cirurgia cardíaca. Sua morte abalou profundamente colegas e fãs, entre eles Daniel Radcliffe, que o homenageou emocionado. Helen McCurry, a eterna Narcisa Malfoy, nasceu em 17 de agosto de 1968, em Londres. Ela entrou para o universo de Harry Potter em 2009, aos 40 anos, interpretando a mãe dividida entre o amor e a lealdade, que ousa mentir para Lord Voldemort para salvar o próprio filho. Com seu olhar intenso e interpretação firme, Helen imortalizou a imagem de uma mãe disposta a tudo pela família. Mas foi com a inesquecível Polly Gray da série Peaky Blinders que ela se tornou um verdadeiro ícone feminino, fria, estratégica e absolutamente fascinante. Casou-se com o também ator Damian Lewis em 2007, com quem teve 2 filhos. A família sempre foi sua maior prioridade, dentro e fora das câmeras. Porém, em seus últimos anos, Helen começou a enfrentar silenciosamente uma dura batalha. Em 2021, durante a produção da temporada final de Peaky Blinders, ela se afastou repentinamente. No dia 16 de abril daquele ano, o mundo recebeu a triste notícia. Helen havia falecido aos 52 anos, vítima de um câncer de mama. Damian revelou que ela nunca quis que a doença a definisse. Vern Troyer, o intérprete do duende Grampo ou Griphook, nasceu em 1º de janeiro de 1969 em Michigan, nos Estados Unidos. Com apenas 81 centímetros de altura, ele provou que tamanho nunca foi obstáculo para brilhar. Em 2001, aos 32 anos, apareceu em Harry Potter e a Pedra Filosofal como o pequeno e esperto guardião dos cofres de Gringotts. Apesar do curto tempo em cena, sua atuação marcou os fãs pela expressão inteligente e, ao mesmo tempo, melancólica, reflexo de uma vida cheia de altos e baixos. Vern nasceu com acondroplasia, um tipo de nanismo, e cresceu em uma família Amish alemã, sem privilégios. Começou a carreira como dublê em filmes, mas o sucesso veio em 1999, quando interpretou o icônico Mini-Me em Austin Powers, o agente bom de cama. A partir daí, se tornou um fenômeno mundial. Porém, a fama trouxe também a escuridão. Vern enfrentou longas batalhas contra o alcoolismo e a depressão, sendo internado diversas vezes. Em abril de 2018, após uma crise emocional, foi hospitalizado e não resistiu. Faleceu no dia 21 de abril de 2018, aos 49 anos, em Los Angeles. A causa da morte foi considerada suicídio por intoxicação alcoólica. John Hurt, o lendário Ollivander,
nasceu em 22 de janeiro de 1940 em Chesterfield, na Inglaterra. Quando entrou para Harry Potter em 2001, tinha 61 anos e deu vida ao misterioso fabricante de varinhas que ajuda Harry a escolher seu primeiro instrumento mágico. Mas por trás do brilho da loja de varinhas, sua vida foi marcada por solidão e dor. Filho de um vigário e de uma engenheira, John cresceu em um lar rígido e austero. Desde cedo era tímido e reservado, encontrando no cinema um refúgio. Apesar de acumular uma fortuna de cerca de 30 milhões de dólares, ele levava uma vida simples. Fumante inveterado, chegando a consumir 60 cigarros por dia, foi diagnosticado com câncer de pâncreas em 2015. Mesmo após declarar remissão em 2016, a doença voltou. John Hurt faleceu em 25 de janeiro de 2017, apenas 3 dias após completar 77 anos. Sua morte deixou um vazio imenso no cinema britânico. Já Robert Hardy, o inesquecível Cornélio Fudge, nasceu em 29 de outubro de 1925 em Cheltenham, Inglaterra. Deu vida ao ministro da magia, um homem vaidoso e temeroso da verdade. Fora das telas, levava uma vida discreta, marcada por amor aos livros, à história e ao arco e flecha. Casou-se 2 vezes e teve 3 filhos, entre eles Justin Hardy, jornalista e ativista humanitária. Nos últimos anos, viveu sozinho em uma casa repleta de livros e lembranças. Em 2013, durante ensaios para interpretar Winston Churchill, fraturou uma costela, o que encerrou sua carreira nos palcos. A partir daí, afastou-se da vida pública. Robert faleceu em 3 de agosto de 2017, aos 91 anos, em Danville Hall, um lar dedicado a artistas veteranos. Ele marcou o mundo com uma atuação poderosa como Barty Crouch Sr. em Harry Potter e o Cálice de Fogo. Quando entrou para o elenco em 2005, Roger Lloyd Pack tinha 60 anos e entregou uma performance intensa como o rígido funcionário do Ministério da Magia, tão severo que chegou a aprisionar o próprio filho. Mas por trás daquela figura autoritária nas telas, havia uma vida real repleta de dores silenciosas. Roger cresceu em um lar de contrastes. O pai era ator, e a mãe, uma refugiada judaica austríaca que havia fugido dos horrores da guerra. Desde cedo, ele foi envolvido tanto pelo mundo da arte quanto pelas cicatrizes deixadas pelo conflito. Sua vida pessoal também foi marcada por desafios. Mesmo nos últimos anos, Roger continuou ativo nos palcos e na televisão, aparecendo em produções como Doctor Who, Lei e Ordem UK e diversas obras de Shakespeare. Mas em 2014, uma notícia devastadora abalou o mundo artístico. Roger faleceu no dia 16 de janeiro, apenas 3 semanas antes de completar 70 anos, vítima de câncer no pâncreas. Paul Grant, o duende de Harry Potter e a Pedra Filosofal, nasceu em 3 de fevereiro de 1967. Aos 39 anos, ele já fazia parte da maior franquia cinematográfica do mundo. Mas por trás das câmeras, sua vida era um verdadeiro labirinto de dores. Paul lutou por décadas contra o alcoolismo e o vício em drogas, que destruíram sua carreira e sua família. Em uma entrevista comovente, ele desabafou: "Perdi tudo. Minha carreira, minha dignidade. Eu era um herói para meus filhos. Agora só sou um viciado vagando pelas ruas." Depois de um breve retorno às telas, sua vida mergulhou em dificuldades financeiras e problemas mentais. Era visto dormindo nas ruas de Londres, sobrevivendo graças à bondade de estranhos, uma imagem triste de quem já havia brilhado em produções como Star Wars. Em 16 de março de 2023, Paul desabou em frente à estação St. Pancras, em Londres. 4 dias depois, foi declarado morto aos 56 anos. Sua família confirmou que ele havia ficado em morte cerebral após o colapso, encerrando uma trajetória marcada pela solidão e pela luta contra os próprios demônios. Dave Ledino, o feroz lobisomem Fenrir Greyback, nasceu em 12 de outubro de 1963, em Londres. Antes de brilhar nos cinemas, foi lutador profissional de MMA, dominando artes marciais como jiu-jitsu, muay thai, boxe e judô. Com seu porte físico imponente e olhar selvagem, ele praticamente dispensava efeitos especiais para dar vida ao vilão. No mundo das lutas era conhecido como Lobo Solitário, um apelido que acabou refletindo seu destino trágico. Em julho de 2014, Dave saiu sozinho para uma trilha no Vale da Morte, na Califórnia, uma das regiões mais quentes do planeta. Lá, sofreu um colapso causado pelo calor extremo. Seu corpo foi encontrado dias depois, e o ator morreu aos 50 anos. Outro talento que partiu cedo foi Paul Reeder,
o bruxo Eldred Wurple em Harry Potter e o Enigma do Príncipe. Nascido em 20 de dezembro de 1966, ele encantou o público com atuações versáteis e marcantes, mas por trás do sucesso, travava uma batalha silenciosa contra um tumor cerebral. Em 5 de abril de 2021, Paul Reeder faleceu em casa, cercado pela esposa Polly Redcliffe e pelos 2 filhos. Tinha apenas 54 anos. Por fim, Terence Baylor, o Barão Sangrento de Harry Potter, nasceu em 24 de janeiro de 1930 na Nova Zelândia. Fiel ao ofício de ator, passou quase 6 décadas dedicadas à arte. Faleceu em 2 de agosto de 2016, aos 86 anos. Essas estrelas deixaram o mundo, mas suas luzes continuam acesas na magia do cinema. E você, qual desses personagens marcou mais o seu coração no universo de Harry Potter? Obrigado por passar um tempo conosco. Se você gostou, não se esqueça de curtir e se inscrever para nunca perder outro vídeo. Nós também selecionamos estes vídeos que recomendamos que você assista em seguida. Bom pessoal, é isso. Até o próximo vídeo.